E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade aqui às nossas aulas do Portal Protetor do VPL, né? Hoje nós daremos início à nossa 15ª aula aqui, né? Do módulo 7, né? Conforme a gente vem abordando aqui, esse módulo 7 ele envolve toda a parte de programação em ADVPL1, né? Que envolve introdução e sintaxe base de ADVPL, e programação ADVPL2, né? Que envolve a parte de interface, relatórios, SQL no Proteus e manipulação de arquivos, certo? Então, nessa nossa 15ª aula aqui, nós vamos dar continuidade aqui, né, ao que a gente iniciou na aula passada, né, que foi a parte de manipulação de strings, né, das principais funções de manipulação de string em ADVPL e TL++. Né. Então, hoje nós vamos abordar aqui o restante das funções, né, explicar cada um, a sintaxe, né, o conceito de cada um, e depois nós vamos para um exercício prático, né, como de costume, um exercício em ADVPL aqui no TOTS VS Code, né, para a gente praticar o conhecimento da aula, beleza? Então, antes da gente ir para o VS Code, né, foi preparado aqui esse mapa mental, né, que ele tem como título da aula, né, aqui 7.15, CPA2, né, que é a carreira Proteus do VPL2, programação ADVPL1. E essa aula aqui envolve a parte de manipulação de variáveis, no caso, manipulação de strings. Né. Nessa aula nós vamos ver o restante das funções, né? A substr, stuf, padr, padc, padl, replicate e strtran, né? E parte 2. Então, esse aqui é o título da nossa 15ª aula, tranquilo? Então, primeiramente, a gente vai falar aqui dos conceitos, né? De cada uma das funções, vai explicar cada um e depois nós vamos para um exercício prático, beleza? Pronto, aqui nós estamos trabalhando aqui a parte de funções de manipulação de variáveis, né? E no caso, nós estamos trabalhando aqui a parte de manipulação de strings, né? Então a gente vai ver o restante aqui nas próximas aulas, o restante desse conteúdo aqui, beleza? Então, a primeira função que nós vamos abordar aqui de manipulação de string, né, é a substr, né? Então nós vamos aqui para o conceito dela aqui. Então aqui o conceito da substr, né, retorna parte do conteúdo de uma string especificada, de acordo com a posição inicial desse conteúdo na string e a quantidade de caracteres que deverá ser retornada a partir daquele ponto, inclusive. Então, ó, conforme foi abordado aí no conceito, a função substr, né, ela retorna parte do conteúdo de uma string, né, onde a gente vai especificar a parte desse conteúdo, né, que a gente quer que ela retorne. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós estamos passando essa string ADVPL, né, para substr, né? E nós estamos dizendo aqui que nós queremos que ela retorne, né, a partir da posição 3, né, dessa string, ela retorne apenas 2 caracteres. Então, por exemplo, nós vamos contar aqui, ó, as posições, né? O A aqui vai ser a posição 1, o D a posição 2 e o V a posição 3. Então, ó, aqui a partir do V, né, eu quero que ele me retorne 2 caracteres. Né? Então, eu vou trazer aqui, ó, VP, né, que é a string que ele vai me retornar no momento que eu passar aqui essa parametrização. Então, a partir da posição 3, né, me retorne 2 caracteres. Aqui, o terceiro parâmetro eu indico a quantidade de caracteres, né, que eu quero que essa função me retorne. Beleza? Então, aqui é a sintaxe, né, de substr, né, que nós passamos aqui no primeiro parâmetro cstring, né, que é a string que nós vamos querer retornar parte do conteúdo. N posição inicial vai ser a partir de onde, né, a partir de qual posição dessa string, conforme ele diz aqui. Né. Aqui no primeiro parâmetro tem uma cstring do tipo caractere, né, indica a string em que parte do conteúdo será retornado. O parâmetro 2, o nome dele é N posição inicial, tipo numérico, né, indica a partir de qual posição será retornado o conteúdo. Né? Então, conforme a gente viu aqui, no caso é o número 3. E o parâmetro 3, né, N caracteres, tipo numérico, né, indica a quantidade de caracteres será retornada. Então nós indicamos aqui nesse terceiro parâmetro a quantidade de caracteres que substr vai retornar. Beleza? Então aqui o retorno, né, da função substr. Né? Então ele retorna aqui uma variável cret do tipo caractere, né? E a descrição dela aqui, né? Retorna parte da string informada
de acordo com os valores informados nos parâmetros n posição inicial, né, e n caracteres. Então o conteúdo que ela vai retornar vai depender, né, de qual posição da string, né, que ela vai querer retornar e a quantidade de caracteres. Beleza? Aqui, ó, nós temos um exemplo, né, em ADVPL, que a gente vai ver mais à frente aqui na aula, lá no TOS VS Code, né, da função, né, substr. Então nós criamos aqui um userfunct chamado m_substr, né? Demos o nome aqui de local string, proteus do VPL, a posição inicial, a quantidade de caracteres que a gente quer que ele retorne, né? E aqui nós passamos esses parâmetros, né, para substr e ele vai retornar para cstring2. Né? E aqui o método msginfo, né, vai apresentar o conteúdo aqui de string2. Então isso aqui é só um exemplo, né, para você ver em ADVPL, mas a gente vai já abordar aqui no TOS VS Code. Tranquilo? Pronto, visto aqui a primeira função, substr, a próxima função é a função stuf. Né? Então aqui o conceito dela. Permite substituir um conteúdo, caractere, em uma string já existente, especificando a posição inicial para esta adição e o número de caracteres que serão substituídos. Então, ó, a função stuf, conforme foi visto aí no conceito, né, ela permite que a gente substitua um certo conteúdo, né, por outro. Né? Então, por exemplo, ó, nós passamos aqui essa string chamada ad12l. Né? E aqui nós indicamos a partir de qual posição, né, nós vamos querer que seja substituído, né, o conteúdo, no caso aqui, a partir da posição 3. Né? Então nós contamos aqui A1, D2 e o 1 é o número 3. Né? E aqui nós indicamos a quantidade de caracteres que será substituído, né, e por qual conteúdo ele será substituído. Né? No caso, serão substituídos 2 caracteres, né, iniciando a posição 3. No caso, por exemplo, ó. Então a partir do 1, né, e o 2 aqui vão ser removidos, né, e vão ser substituídos por esses caracteres aqui, né, do quarto parâmetro, que é o VP. Então, depois que ele trocou aqui, né, ADV12L, substituindo aqui o 12, né, pelo VP, ele vai ficar com o nome de ADVPL, né, ou seja, substituiu o 12 por VP, certo? Então isso aqui é a sintaxe, né, da função stuf, né, onde nós temos a cstring, n posição inicial, n excluir, c adição. Então, no primeiro parâmetro, né, nós temos aqui o cstring, que vai ser do tipo caractere, e a descrição, né, indica a string em que será substituído parte do conteúdo. Certo? O parâmetro 2, n posição inicial, que é do tipo numérico, indica a partir de qual posição será feita a substituição do conteúdo. Certo? O parâmetro 3, n excluir, que é do tipo numérico, indica a quantidade de caracteres que serão substituídos. No caso aqui a gente viu, né? No caso era 2 caracteres. E o parâmetro 4, né, que tem o nome de C adição, do tipo caractere, indica os caracteres que serão adicionados no lugar dos caracteres excluídos. Ou seja, indica quais caracteres serão colocados, né, no lugar do tamanho lá dos caracteres que foram excluídos. Beleza? Aqui no retorno, né, ele vai retornar uma variável, CRET, do tipo caractere, retorna a string com os valores substituídos. Beleza? Aqui é um exemplo, né, da ADVPL da função stuf, né, que nós criamos aqui uma userfunction chamada mstuf, passamos aqui nos valores de string, a posição inicial, os caracteres que vão ser excluídos, né, e os caracteres que serão substituídos pelos excluídos. Né. E aqui nós passamos todos esses parâmetros para a função stuf, né, e ela retorna aqui para cstring2, conteúdo, e o método msginfo, né, vai apresentar os valores aqui de string2. Beleza? E esse aqui a gente vai ver já aqui no TOS VS Code. Tranquilo? A próxima função aqui de manipulação de string é a paddr. Né? Então o conceito dela, né, adiciona caracteres de preenchimento à direita do conteúdo de uma variável. Então conforme o conceito, né, aqui o exemplo aqui de paddr, né, nós passamos essa string aqui, ABC, né? Aqui nós indicamos o tamanho que ela vai ficar, né, após a gente acrescentar esse conteúdo à direita dela. Né? Então essa string ela tem um tamanho aqui 3, né, só tem 3 caracteres, e nós queremos que ela fique com um tamanho 10. Né? Então vai ser adicionado asterisco, né,
no caso, 7 asterisco à sua direita, né, para que ela fique com um tamanho 10. Então essa função ela adiciona caracteres de preenchimento à direita do conteúdo da variável que a gente passou aqui, beleza? Então aqui é a sintaxe, né, de PADR, que nós temos o primeiro parâmetro cString, n tamanho e cvar. Então o primeiro parâmetro aqui, cString, vai ser do tipo caractere, né? E a descrição dela aqui indica a string em que será adicionado o conteúdo à sua direita. O segundo parâmetro é o n tamanho, que é do tipo numérico. Indica o tamanho da string resultante, né? O tamanho da string que vai ficar. E o terceiro parâmetro aqui é o cvar, do tipo caractere. Indica que o caractere será adicionado o conteúdo à direita da string até formar o tamanho de n tamanho. Certo? Então aqui nós informamos aqui o asterisco e ele foi adicionando à direita até formar o tamanho 10. Beleza? Aqui o retorno, né, da função PADR, ela retorna uma variável cret do tipo caractere, retorna a string do tamanho de n tamanho acrescido do valor de cvar. Beleza? Pronto, e aqui um exemplo, né, em ADVPL da função PADR. Então, nós criamos aqui uma user function chamada mpadr, passamos aqui o valor da string, o tamanho, né, a variável, vai ser acrescentada até formar o tamanho. E aqui ela é apresentada no método msginf, beleza? A próxima função aqui de manipulação de string é a padc, né? Que o conceito dela adiciona caractere de preenchimento centralizando o conteúdo de uma variável. Então aqui o exemplo aqui de padc, né? Nós passamos aqui uma string do tamanho 3, né? Com 3 caracteres, ABC. Aqui nós indicamos o tamanho que ela vai ficar, né? O tamanho 10. E aqui os caracteres que vai ser acrescentado, tanto aqui à esquerda como à direita dela, né? Centralizando esse conteúdo, né? Até formar o tamanho 10. Então aqui, ó, ele acrescentou 7 asteriscos, né? 3 à esquerda e 4 à direita, né? Até formar o tamanho da string 10. Ele centralizou esse conteúdo aqui, beleza? Aqui é a sintaxe, né, de padc, né? Então aqui o primeiro parâmetro, né, chamada xesp, que o tipo de dado dele é qualquer, né? Pode ser tanto data, caractere ou um valor numérico. Então a descrição, né, define uma cadeia de caracteres, uma data ou um valor numérico a ser preenchido com um determinado caractere para ser centralizado. O segundo parâmetro aqui, né, o ntam, do tipo numérico, define o tamanho ou o comprimento da cadeia de caractere resultante. O terceiro parâmetro, cvar, do tipo caractere, a descrição define o caractere que preencherá a cadeia de caractere resultante. Caso não seja especificado, será utilizado o espaço em branco. Certo? Então aqui, se eu não informar nenhum, ele vai preenchendo aqui por espaço em branco até formar o tamanho que a gente definiu aqui. Beleza? Aqui um exemplo, né, da função de manipulação de string padc em ADVPL, onde nós definimos aqui uma user function chamada manpadc, uma variável aqui local xesp, um conteúdo ADVPL, o tamanho que ela vai ficar, né, e o caractere que vai ser preenchido até centralizar ela. E aqui é apresentado o conteúdo de csp no método msginf, beleza? Pronto, e a próxima função aqui, né, é a padl, né? E aqui o conceito dela, né, adiciona caractere de preenchimento à esquerda do conteúdo de uma variável. Então a padl, né, esse L aqui vem de left, que significa esquerda, né? Então essa função ela adiciona, né, caracteres à esquerda, né, de uma string passado no parâmetro, até ela formar o tamanho que a gente definiu, né? Então, por exemplo, no exemplo aqui, nós passamos aqui a string ABC, né, para padl, e queremos que ela fique com o tamanho 10, né? E assim nós queremos que ela acrescente esse caractere asterisco, né, à esquerda dessa string com o tamanho 10, né? Então nós passamos aqui 7 caracteres, né, asterisco, né, à esquerda de ABC até formar o tamanho 10, beleza? Então aqui é a sintaxe, né, de padl, ele recebe aqui esses 3 parâmetros, né? O primeiro parâmetro aqui chamado xesp, o tipo de dado é qualquer, né? Na descrição aqui, né, indica um valor no qual serão inseridos caracteres de preenchimento à esquerda. O segundo parâmetro aqui, né, é o ntam, do tipo numérico, indica o tamanho da string que será retornada. O terceiro parâmetro aqui, nome cvar, do tipo caractere,
indica o caractere que será inserido no parâmetro. Né? Então é o caractere aqui, no caso, é o asterisco, né? Que vai ser acrescentado aqui à esquerda, essa string, beleza? É aqui o retorno, né? O nome é chamado serret, do tipo caractere, né? E a descrição. Retorna uma string com o tamanho indicado em ntam, contendo o valor indicado em xs, preenchido à esquerda com o caractere indicado em cvar, beleza? Aqui as observações, né, dessa função aqui. PADL, né, transforma o valor apontado por ESP em string, igual ao comportamento da função cvar char, e adiciona o caractere definido em cvar à esquerda do valor de xesp, até que o comprimento especificado em ntam seja atingido. Caso o comprimento de xesp convertido para string for maior do que o especificado em ntam, a função retornará o conteúdo de esp truncado, de forma que o seu comprimento final seja igual ao definido em ntam. Então, por exemplo, se xesp tem um tamanho 15, né? E nós informamos aqui em ntam tamanho 10, então esse valor aqui vai ser truncado, né, até ficar do tamanho definido em n tamanho, beleza? Caso cvar não seja especificado, o padrão é o espaço em branco. Então, caso no terceiro parâmetro aqui nós não informamos nenhum caractere, ele vai preencher com os valores com espaço em branco à esquerda. Né? A função utilizará apenas o primeiro caractere da string apontada por cvar. Então, se a gente informar aqui mais de um caractere aqui em cvar, ele só vai pegar a primeira posição. Se eu informar aqui AB, a cvar, ele vai pegar apenas o A, né, e vai acrescentar a esquerda. Certo? Caso ntam seja menor ou igual a zero, a função retornará uma string vazia. Então, se a gente informar aqui um valor igual a zero, né, ou negativo, ele retorna uma string vazia. As funções PADC, PADL e PADR são muito úteis para a apresentação de dados através de uma string, dentro de uma área de determinado comprimento. Elas são normalmente utilizadas para se obter alinhamento à esquerda ou à direita, ou para centralizar os dados que serão apresentados pelas funções do advpl na tela ou na impressora. Aqui é outra observação, né? A função ltrim é o inverso da função PADL. Ele remove, né, caracteres à esquerda, né? E PADL acrescenta caracteres à esquerda, beleza? Isso aqui são só as observações. Sempre lembrando que quando a gente tiver umas observações importantes, né, sobre as funções, a gente vai estar abordando aqui, beleza? E aqui o exemplo, né, da função PADL em advpl. Nós criamos aqui um user function chamado manPADL, passamos aqui os parâmetros dela, né, e informamos aqui esses parâmetros, ele retorna o conteúdo da CSP, né, e ao final o método msginfo apresenta o conteúdo, beleza? A gente vai já ver aqui no TOS Code. A próxima função aqui de manipulação de string em advpl é a chamada replicate, né? Então aqui o conceito dela, né? Gera uma string repetida a partir de outra. Então, ó, quando nós informamos aqui em replicate, né? Nós informamos aqui um caractere, asterisco, né? Informamos aqui no segundo parâmetro, né? O tamanho que ele vai ficar, ele vai retornar aqui esse caractere 5 vezes. Né? Então a gente pode informar aqui uma string, e ele vai retornar essa string aqui 5 vezes. Certo? Ela replica o valor definido aqui na quantidade de vezes definida aqui no segundo parâmetro, beleza? Aqui é a sintaxe de replicate, né? Ele recebe aqui esses dois parâmetros, cstring e nCount. Né? Aqui no parâmetro 1, né? O nome é cstring, do tipo caractere, indica a string que será repetida. Né? O segundo parâmetro, nCount, tipo numérico, e a descrição dela aqui indica a quantidade de vezes que a string será repetida. Certo? Então aqui eu informei 5, então foi repetido, foi replicado 5 vezes aqui essa string. Então aqui o retorno, né, de replicate, tem como nome aqui da variável cret, tipo caractere, né, e a descrição. Retorna a string, né, cstring repetida nCount vezes. Né. Então ele retorna aqui um outro string, só que repetida n vezes, né, a quantidade de vezes que a gente formou lá. Observações. Cstring pode conter um ou mais caracteres. O tamanho máximo da string apontada por cret é de 65.535 ou 64 KB. Caso o parâmetro nCount seja 0, a função retornará uma string vazia. Beleza? Então isso aqui é só uma observação sobre a função replicate. E aqui o exemplo, né, da função replicate aqui na advpl. Nós criamos aqui um user function chamado manRepli. Informamos aqui a string
no asterisco e ncount 10, né? E passamos aqui como parâmetros a replicate, né? E aquele replicate retorna um outro string, né? E será apresentado pelo método meshInfo, beleza? E a última função aqui de manipulação de string que nós vamos abordar nessa aula é strtran. Então o conceito dela aqui, né? Pesquisa e substitui um conjunto de caracteres de uma string. Então conforme aí o conceito aqui da strtran, né? Nós passamos aqui para ela uma string, né? E no segundo parâmetro nós informamos o caractere que nós queremos que seja pesquisado aqui dentro, né? E o terceiro parâmetro é o caractere que nós queremos substituir, né, quando a gente encontrar esse caractere. Então, por exemplo, né, nós passamos aqui essa string, né, ABC, ABC, e no segundo parâmetro nós passamos aqui a letra B, né, para ser pesquisado aqui dentro. E quando ele encontrar, ele substitui pelo número 1. Né? Então, ao final, quando ele pesquisou aqui, na segunda posição tem um B, né, ele substitui por 1. Na outra posição aqui tem, na penúltima posição tem outro B, ele substituiu por 1. Né? Então, a função strtran, ele pesquisa um caractere dentro de uma string e substitui por outro caractere, beleza? Então aqui o conceito, né, de strtran, né? Ele recebe aqui 5 parâmetros, né? Então aqui no parâmetro 1, né, que tem como nome ser string, né, e é obrigatório, né, a gente informar. Tipo de dado caractere, né? E aqui a descrição indica a sequência de caracteres ou campo mesmo, né, onde será realizada a pesquisa, certo? O segundo parâmetro aqui de nome cpesc, né, que é obrigatório, do tipo caractere, né, indica a sequência de caracteres que será pesquisada. O terceiro parâmetro, csubst, tipo caractere, né, indica a sequência de caracteres que deve substituir a expressão localizada. O quarto parâmetro aqui tem nome ninício, tipo numérico, indica a primeira ocorrência a ser substituída. Né? Então isso a gente pode informar, não é obrigatório, né? A gente pode informar a partir de qual posição, né, deve ser feita a substituição. Certo? O quinto parâmetro, né, chamado n vezes, tipo numérico, indica o número de substituições que deve ser realizado. Certo? Então aqui nós podemos especificar aqui um quarto parâmetro, né, dizendo a partir de qual posição ele deve substituir. E o quinto parâmetro nós indicamos quantas vezes podem ser feita, né, a substituição. Se a gente não informar, né, ele vai substituir onde ele encontrar. Então, onde ele encontrou o B aqui, ele foi substituindo. Certo? Aqui o retorno, né, da função strtran, né, que tem como nome aqui cret, tipo caractere, retorna uma nova string com as ocorrências de cpesc substituída por csubstr. Aqui as observações, né? Essa função é case sensitive, ou seja, diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Certo? Então, ó, nessa string aqui estão todos maiúsculos, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse informado aqui o B minúsculo, né, ele não ia encontrar aqui, né, porque ela é case sensitive. Ela só ia retornar, né, se encontrasse um B minúsculo aqui. Né? Beleza? Quando n início não informado, é assumido o valor padrão 1, ou seja, ele vai começar a pesquisar a partir da primeira posição da string. Certo? Quando n vezes não é informado, todas as ocorrências são substituídas. Né? Aqui é outras observações. Né? Em builds anteriores, né, essas 7.013 e 122.7a, n início sempre assume o valor padrão 1. A partir da build 7.0.1312.27a, n início indica a primeira ocorrência a ser substituída. Certo? Pronto, e aqui um exemplo, né, da função strtran, né, em ADVPL, né, que é um user function, né, chamada ma_strtran. Né. Passamos aqui os parâmetros, informamos aqui os valores dos parâmetros e passamos aqui os parâmetros strtran, né, e ele retorna aqui a ctexto2. Né, e ao final o método mshginfo imprime na tela, né, o conteúdo aqui retornado por strtran. Certo? Pronto, visto aí o restante das funções, né, de manipulação de string, o conceito, né, o exemplo de cada um, né, a sintaxe. O próximo passo é a gente fazer um exercício prático, né, aqui em ADVPL, né, usando aqui o TOTS VS Code, para a gente ver um exemplo de cada uma dessas funções, certo? Aqui, ó, no mapa mental nós temos aqui o fonte, né, de cada uma dessas funções que nós trabalhamos aqui nessa aula. Lembrando mais uma vez, né, que eu vou estar deixando aqui
o conteúdo, né, para você baixar o arquivo .prw, né, desse exercício, né? Mas o ideal seria que você fosse digitando, né? Fosse só baixasse aí o arquivo, né, e fosse digitando, porque isso aí vai facilitar o seu aprendizado, né? Eu não queria que você copiasse, né, para poder você praticando, né, você entender melhor o conteúdo de cada uma dessas funções, beleza? Então eu vou aqui para o TOTS VS Code, certo? Eu já estou com ele aqui. Então esse aqui é o exercício, né, que é da aula 7.15, que a gente vai deixar aqui nessa aula, né, aqui do portal protetor de VPL para você baixar aí, certo? Então eu vou estar deixando aqui o arquivo .prw, beleza? Então aqui, ó, nós criamos aqui uma user function, né, chamada manstr2, que é de manipulação de string 2, né, que é a parte 2 aqui. E aqui, ó, nós temos a chamada de cada uma das funções de usuário, né, que nós criamos. Temos da função substr, stuf, paddr, paddc, paddl, repli, que é o do replicate, strtran, né? Então nós temos aqui a chamada de cada uma dessa user function. E aqui o exemplo, né, de cada uma daquelas funções que nós abordamos, beleza? Então para que nós possamos apresentar aqui, né, a mensagem de cada uma dessas funções, nós vamos primeiro compilar, né, aqui esse fonte, né? Lembrando mais uma vez, né, que caso você não conheça ainda a ferramenta TOTS VS Code, né, no módulo 6 aqui do portal protetor de VPL nós temos diversas aulas, né, só sobre essa ideia, né, falando de cada uma, como criar projetos, como se conectar ao servidor, né, app7, compilar fontes, aplicar patches, certo? Então você pode ver também nessas videoaulas do portal. Essas videoaulas do módulo 6 aqui do portal protetor de VPL, beleza? Então já estou conectado aqui, né, o app7, um ambiente chamado protetor de VPL. Vou dar aqui um Ctrl F9 para ele compilar, né, esse fonte aqui no meu RPO. Pronto, e aqui ele mostra, né, que foi compilado com sucesso, né, todos os arquivos compilados com sucesso. Pronto, o próximo passo aqui é a gente executar ele, né, em modo de depuração, né. Ou a gente pode dar aqui um F5, né, ou podemos ir aqui em executar e iniciar a depuração. Certo? Aqui, ó, ele pergunta o nome da função de usuário, né, que vai ser chamada, né. No caso, nós vamos chamar essa user function chamada manstr2, né, e aqui ela vai chamando as outras funções de usuário, né, das funções que nós vamos abordar aqui. Então nós formamos aqui o nome dela, o underline, né, sempre lembrando, o que é de usuário, underline o nome da função. Damos um Enter. Aqui ele começa a executar, né, se conectou ao app7, vai executar aqui o Smart Client. Pronto, ele fez aqui a primeira chamada, né, da função de manipulação de string, no caso a função substr, né, que foi essa chamada aqui, certo? Então nós vamos lá na função aqui, substr, que é a função chamada mSubstr. Né? Então nós vamos ver aqui o conteúdo que ela apresentou aqui para a gente. Né? Então nós passamos aqui para ela, né, um string, protetor do VPL, a posição inicial, né, tamanho 8 e n caracteres. Né? Então aqui nós passamos esses parâmetros para ela. Né? E aqui, ó, o que é que nós estamos dizendo aqui para ela? Que ela quer que nessa variável, nessa string chamada protetor do VPL, ela retorna um conteúdo, né, a partir da posição 8. Né? Então nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, a partir do S, né, eu quero que ele me retorne n caracteres, né, ou seja, 5 caracteres. Sempre lembrando, é a partir do S inclusive, né, ou seja, incluindo ele, certo? Então, ó, eu quero que ele me retorne aqui 5 caracteres. Então, contando aqui o S, S1, o A2, o D3, o V4 e o P5. Né? Então, ele vai me retornar esse conteúdo aqui, ó, SADVP, certo? E foi justamente o conteúdo que ele apresentou, né? Aqui ele mostra o tipo de dado da variável, né, cstring2, né, esse daqui, que é caractere, o conteúdo dela, né, de cstring2 é SADVP, ou seja, a partir da posição 8, né, ele me trouxe, a função substr me trouxe 5 caracteres, beleza? Pronto, então esse foi o primeiro exemplo da função substr. Damos um OK. A próxima função de manipulação de string é a stuf, né? Então nós vamos aqui na stuf. Vamos aqui ver o que ela apresentou. Né? Então nós passamos aqui os parâmetros, né, para ela, para ser string, em ser string, n posição inicial, n excluir,
e C adição, né? E passamos para ela. Então, ó, nós passamos aqui essa string aqui, né? Para a variável CString. E aqui o que é que nós estamos dizendo aqui para ela, né? Que a partir da posição 8, né? Ele quer que seja excluído 8 caracteres, né? E seja adicionado no lugar desses 8 caracteres o nome Proteus, né? Então, ó, se nós formos aqui na string, né? Portal Proteus de portal, né? ABCD 1, 2, 3, 4 ADVPL. Então, a partir da posição 8, né? Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, a partir da letra A maiúscula, né, ele quer que sejam excluídos 8 caracteres. Então, é para ser excluído o A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Ou seja, esses 8 caracteres aqui, né? E seja colocado no lugar deles o nome Proteus, né? Então, ao final, ele mostra aqui, né, o tipo de dado da variável CString2, que é do tipo C, né, que foi o conteúdo retornado aqui por stuff, a CString2, e o conteúdo dela é chamado portal Proteus do VPL, ou seja, foi substituído a partir da letra A, né, até o número 4, né, foram excluídos esses números e foram substituídos por Proteus, né, e ficou o nome portal Proteus do VPL, beleza? Pronto, damos aqui um OK. Pronto, e a próxima função aqui de manipulação de string é a PADR, né? Então nós vamos aqui para ela. A função PADR, né, o que é que ela faz? Ela acrescenta, né, caracteres, né, à direita, né, o right aqui é à direita da string, né? Então, ó, nós informamos aqui na user function PADR, né, a string, informamos aqui a ABC, né, para ser string, o tamanho, var, informamos a letra D, né? E aqui nós passamos por parâmetro, né, o PADR, e ao final ele retorna a CString2, certo? Então, ó, o que é que nós estamos Então, foi o que nós definimos aqui, né? CString tem um tamanho 3, né? E nós queremos que ele fique com o tamanho 8. Então, nós queremos que PADR acrescente, né, uma quantidade de letra D à direita, né, dessa string até formar o tamanho 8. Né? Então, nós informamos aqui ABC, o tamanho 8, var, que é a letra D. E aqui ele mostra, né, o tipo de dado da variável CString2, né, que ela recebeu o conteúdo de PADR, que é caractere, C, né? E o conteúdo, né, de CString2, né? Ou seja, tem um tamanho agora 8, né? Que foi o que a gente definiu aqui, ABC, né? E ele acrescentou 5 vezes a letra D, né? Até formar o tamanho 8, né? Da string, né? E aqui ele retornou o tamanho da string 8, beleza? Então essa é a funcionalidade da função PADR, acrescentar valores à direita, né, da string até que ela fique com o tamanho que a gente especificou aqui, beleza? Então damos aqui um OK. A próxima função aqui é a PADC, né? Então, nós vamos aqui ver aqui como é que ela foi formada aqui, né? Então nós passamos aqui para a user function chamada manPADC, né? Passamos aqui para a variável xesp advpl, o tamanho, né, que ela vai ficar, a variável que vai ser acrescentada a ela, né, até centralizar, né, que é a função dessa PADC. E aqui nós passamos esses parâmetros, né, para a PADC e ele retorna o conteúdo, né, a CESP. Então, por exemplo, o tipo de dado da variável CESP, né, é caractere. Né? E aqui, ó, nós passamos aqui para a PADC, né, essa string, né, chamada ADVPL, e nós queremos que ela retorne uma string, né, de tamanho 12. Né? E que seja acrescentado tanto à esquerda como à direita, né, dessa string, o if, né, até formar o tamanho 12. Ou seja, até centralizar aqui a string ADVPL. Então, ó, ao final ele apresentou aqui. Ó. Então, ao final ele mostra aqui o conteúdo, né, de CESP. Ou seja, a ADVPL tem 5 letras, né? Então ele acrescentou 3 hífen à esquerda, ficou 8, e mais 4 à direita, ficou 12, né? Que é o tamanho que nós definimos. Então ele vai acrescentando caractere aqui, né? O caractere que nós informamos, tanto à esquerda como à direita até ir centralizando, né? E deixar do tamanho que nós definimos aqui, beleza? Então essa é a funcionalidade da função PADC, que é de centralizar o conteúdo de uma string que nós passamos como parâmetro, tranquilo? Então aqui nós damos um OK. A próxima função aqui, né, é a PADL, né, que é a função para acrescentar valores à esquerda, né, o left aqui é de esquerda, uma string que nós informamos, certo?
Então aqui o PADL, né? Nós definimos aqui uma user function chamada manPADL, passamos aqui os valores aos parâmetros. E aqui, ó, foi o que nós fizemos, né? Nós definimos que a nova string retornada por PADL tem um tamanho 10. Né? Então, como Proteus, né, o nome Proteus tem um tamanho 8, e nós queremos que a nova string tenha um tamanho 10, ele vai ser acrescentado, né, o asterisco à esquerda, né, aqui de Proteus, até formar o tamanho 10. Né? Então, nós passamos esses parâmetros aqui a PADL e ele atribuiu a CESP. E ao final ele mostra aqui, né, o tipo de dado da variável CESP é caractere, né, conteúdo de CESP, né, ou seja, como Proteus tem um tamanho 8, ele acrescentou 2 asteriscos, né, à esquerda de Proteus para formar aqui o tamanho 10. Certo? Então essa é a funcionalidade de PADL, acrescentar caracteres à esquerda, né, até formar o tamanho da string que nós informamos aqui no parâmetro. Beleza? Temos um OK. A próxima função aqui é a replicate, né? Outra função de manipulação de string. E aqui, ó, nós criamos aqui uma user function chamada manRepli. Né? Então aqui nós informamos a string, né? Com conteúdo asterisco e o tamanho e a quantidade de vezes, né, que a gente quer que esse caractere se repita, né? No caso aqui 10. Então nós passamos esses parâmetros, né, para replicate. E aqui, ó, foi o que nós fizemos. Nós informamos aqui o caractere asterisco, né, e nós queremos que ele se repita, né, seja replicado 10 vezes. Né? Então a função replicate vai replicar esse asterisco 10 vezes e vai atribuir aqui a CESP. Então aqui, ó, ele mostra, né, o tipo de dado da variável CESP, conteúdo caractere, o conteúdo, né, de CESP, ele replicou aqui, ó, 10 vezes o asterisco. Né? Então aqui nós podemos informar um caractere e dizer quantas vezes ele vai ser replicado. Beleza? Então, isso aqui é muito utilizado, né, para impressão, né, de relatório, para preenchimento assim, de uma coluna, de uma linha. Certo? É muito utilizada essa função replicate. Beleza? Pronto, aqui nós damos um OK. E a última função aqui, né, é strtran. Né? Então nós vamos ver aqui um exemplo nessa user function que nós criamos aqui, chamada ma_strtran. Então aqui, ó, nós passamos aqui esse conteúdo aqui para CString. Então a strtran, conforme a gente viu, né, a gente pesquisa um certo caractere aqui no string, né, e depois substitui, né, esse caractere, né, que nós pesquisamos. Então nós passamos aqui para CString, essa string ABC, né, informamos aqui o caractere que nós queremos que ele seja pesquisado, no caso aqui é o B, e o caractere que vai ser substituído, né, e colocado no lugar do B. Né. E aqui nós passamos esses valores de parâmetros, né, para a função strtran, e ela retorna, né, para ctexto2. Então aqui, ó, o tipo de dado da variável, né, ctexto2 é caractere, né, conteúdo de ctexto2. Aqui, ó, ele saiu pesquisando a letra B, né, aqui, onde ele encontrou na segunda posição, né, substituiu por 1. Né, e aqui na penúltima posição encontrou outro B, substituiu por 1 novamente. Certo? Pronto, esse aí é o exemplo da funcionalidade da função strtran do ADVPL, beleza? Bem, por hoje nós finalizamos aqui essa nossa aula, né, do restante das funções de manipulação de string, né, que estava faltando. Tem outras funções, certo, de manipulação de string que a gente pode abordar em outras aulas, né, mas essas aqui são as principais, né, que são as que são mais utilizadas aqui nas manipulações de string em ADVPL TL++, certo? Então eu espero que você tenha compreendido aí, né, o conteúdo aqui dessa nossa aula, né? Peço aí que você deixe aí seu feedback, né, o que é que está achando das aulas aqui do portal Proteus do VPL, se está dando para entender, né? Ou se eu estiver falando muito rápido, ou se estiver baixo. Quero que você dê sua sugestão, né? Deixe aí suas sugestões, suas críticas, né? Para a gente a cada dia ir melhorando aqui as aulas no portal Proteus do VPL, né? Porque a minha intenção mesmo é de lhe ajudar, né, no que você precisar aí, né? Fazer com que você entenda mesmo o conteúdo, né? Não fique um conteúdo vago, né? É tanto que cada uma das funcionalidades que nós estamos vendo aqui, a gente vai logo depois para um exercício prático, né? Que é justamente para fixar mesmo o conteúdo da aula, né? Então eu peço que você deixe aí seu feedback, o que é que está achando das aulas aqui do portal Proteus do VPL, né? Para que a cada dia nós possamos ir melhorando aqui essas aulas, né? E fazendo com que você possa ir se desenvolvendo aí
no ADVPL, beleza? Então, por hoje nós finalizamos aqui essa nossa 15ª aula, né? E nas próximas aulas nós daremos continuidade aqui à parte, né, de manipulação de variáveis, né? Aqui nós finalizamos a parte de manipulação de string, né? Mas nas outras aulas nós vamos trabalhar a parte aqui de manipulação de variáveis numéricas, né? E nas aulas subsequentes, o restante aqui, né, de verificação de tipo de variáveis, manipulação de arrays e execução de blocos de código, beleza? Então, finalizamos aqui mais essa nossa aula aqui do portal para do VPL, né? E nas próximas aulas nós daremos continuidade aqui ao conteúdo do portal, beleza? Então, um grande abraço e fica com Deus.